Fala aí galera, tranquilidade, sou o matemático Luciano. No vídeo de hoje vamos falar sobre a aplicação de logaritmos que podem ser utilizados em vários ramos de conhecimento, como na química, como na física. Dando uma ênfase na química hoje, vamos relembrar um pouquinho, rapidamente, as funções inorgânicas já estudadas. Pensamos o quê? Ácidos e bases. Vamos relembrar aqui alguns exemplos. Ácido clorídrico, hidróxido de sódio. Então, a principal característica do ácido, em meio aquoso, ela acaba liberando íons H+, de hidrogênio. E sempre começa com H. Isso quando a gente começa a estudar os conceitos das funções inorgânicas lá na química. Hidróxido de sódio. Repara que em meio aquoso libera íons de hidroxila, representado por OH-. E também tem a caracterização de finalizar com a própria hidroxila na sua fórmula. A fórmula do ácido começa com H e a fórmula da base termina com OH. Não vamos entrar em muitos detalhes, porque o tema aqui é aplicação de logaritmo. Não vamos estudar química. Isso vocês podem depois buscar em livros de química que abordem o conteúdo. Em relação à aplicação de logaritmo, dois cálculos são muito utilizados. O cálculo de pH, que você já deve ter ouvido falar, assim, em relação a produtos cosméticos, um shampoo, um sabonete com um pH neutro, você já deve ter ouvido muito falar sobre isso. Então vamos tentar entender aqui agora um pouco sobre esse tipo de conceito. Então, dois cálculos muito utilizados que usa o conceito de logaritmo é o cálculo de pH e o cálculo de pOH. pH, potencial hidrogeniônico. Então, esse potencial hidrogeniônico tem muito a ver com a concentração de hidrônio. E o potencial, hidroxiliônico, que é da concentração de hidroxila. Essas concentrações vocês também já aprenderam em concentração molar, em molaridade, que geralmente é o número de mol pelo volume, geralmente mensurado em mol por litro. Isso você já deve ter visto também em algum momento da vida de vocês ao estudar química sobre esses temas. Então, pH, potencial hidrogeniônico, pOH, potencial hidroxiliônico, Concentração de hidrônio, concentração de hidroxila. Em relação ao cálculo de pH, é menos logaritmo decimal da concentração de hidrônio. E o cálculo de pOH, o raciocínio é o mesmo. Menos logaritmo decimal. Já vimos que quando a base do logaritmo é omitida, essa base é 10, da concentração de hidroxilas. Vai dar um valor numérico. Em relação ao cálculo do pH e de pOH, vamos só ficar atento aqui a uma pequena tabela. Em relação ao pH, a variação vai de 0 a 14. O pH considerado neutro, como já foi abordado no início do vídeo, é 7. Aqui é chamado pH neutro. De 0 a 7, o pH é considerado ácido. Então, nesse caso, quanto mais próximo
do zero ele tiver, mais ácido ele fica. E de 7 a 14 é considerado básico. O pH alcalino também. O raciocínio também vale quando você vai mensurar, fazendo a mesma tabela em relação ao pOH. Caso queiramos mensurar os valores do pOH, só trocar essa posição. O pOH 7 é neutro, em compensação, ele já passa a ser alcalino entre 0 a 7. Então aqui passa a ser básico e de 7 a 14 passa a ser ácido. Só questões informativas para vocês. Vamos agora aos cálculos. Então vamos analisar aqui em relação a pH. Menos log da concentração de hidrônios, né? Bom, vamos agora dar um pequeno exemplo. Vamos supor que queiramos calcular o pH de uma solução qualquer, cuja concentração de hidrônio é dado por 3 vezes 10 elevado a menos 5 mol por litro. Agora, um dado informativo. Vamos considerar log de 3 ou logaritmo decimal de 3. Vamos tentar aproximar para 0,48. Vamos só usar essa informação. Então, para calcular pH, temos essa relação. Menos logaritmo de H+, que é a concentração de hidrônio, né, nesse meio aquoso. Então, já vimos que, em relação a pH, quando é 7 é neutro, abaixo de 7 ácido, acima de 7 até 14 ele passa a ser básico. Então, vamos ver se, com essa concentração, se esse pH será neutro, se ele será ácido ou se ele será básico. Então, usando a relação pH igual menos log a concentração H+, 3 vezes 10 elevado a menos 5 mol por litro. Então, olha, 3 vezes 10 elevado a menos 5. Vamos substituir aqui os valores e fazer os cálculos pertinentes. pH menos... Agora, presta atenção. Aqui é o log de um produto. Vai virar soma de logaritmos. Então, aqui vai ficar log de 3 mais log de 10 elevado a menos 5. pH. Vou manter esse menos aqui por enquanto. Vou abrir aqui o colchete. Log de 3, a questão já forneceu aqui o valor. Então, vamos considerar o logaritmo de 3 como 0,48. Mas, lembrando que isso já foi visto, né, em consequências da definição. Quando você tem o logaritmo numa determinada base, cujo logaritmando é uma potência na mesma base da base do logaritmo, vai sobrar o quê? O valor do expoente. Então, olha, aqui pode ser cancelado automaticamente para facilitar nossos cálculos. O que vai sobrar? Menos 5. Aí, nesse caso, pH igual menos 0,48 mais menos 5 é menos 5. Então, teremos pH igual menos... Agora, o valor de 0,48 menos 5 é menos 4,52. Então, pH aqui, olha, menos 4,52 é 4,52. Luciano, você falou lá no
no início do vídeo que o pH entre 0 a 7 é ácido, de 7 a 14 ele é básico e 7 ele é neutro. Então, nesse caso aqui, como o pH é 4,52, ou seja, é um valor entre 0 e 7, então, nesse caso, em meio aquoso, essa concentração aqui fornece um pH ácido. Então, o pH dessa solução aqui é ácida. Vamos agora ver um outro exemplo. Então, qualquer dúvida, vocês voltem o vídeo, tá? E tentam compreender melhor, novamente, o passo a passo que foi feito aqui. Vamos pegar um outro exemplo. Supondo que agora queremos saber o pH de uma solução em meio aquoso, cuja concentração agora é 2 vezes 10 elevado a menos 12 mol por litro. Vamos considerar log de 2, ou logaritmo decimal de 2, como 0,3 ou até mesmo 0,30. Daí veremos se esse pH é ácido, básico ou neutro. Vamos agora só fazer a substituição. A relação é essa aqui, pH é igual a menos log de H+, que é a concentração de hidrônio. Então, fazendo os cálculos aqui, pH, fazendo a substituição, igual a menos log. Quem é a concentração? 2 vezes 10 elevado a menos 12. 2 vezes 10 elevado a menos 12. pH igual. Menos, novamente, o logaritmo do produto vai recair numa soma de logaritmos. Vai ficar log de 2 mais log de 10 elevado a menos 12. Então, pH igual, menos aqui vou manter por enquanto, abre um colchete. Log de 2, 0,3 é o valor que vai ser substituído. Pediu para ser considerado esse valor, é o que vai ser substituído. 0,3 ou 0,30 mais esse valor aqui. Porém, pela consequência da definição, o logaritmo, quando a base obtida é 10, e no logaritmando, eu tenho a mesma base, como base de uma potência. Então, vai sobrar um expoente, no caso, menos 12. Teremos, então, pH igual menos. Aqui eu tenho 0,3, mais menos 12 é menos 12. Aí teremos pH igual menos 0,3 menos 12 é menos 11,7. Então, teremos pH igual menos 11,7 é 11,7 ou 11,70. Nesse caso, como o valor do pH é um valor que está entre 7 e 14, esse pH aqui é básico. É assim, então, que a gente faz o cálculo. O mesmo raciocínio se você calcular o valor de pOH. Mas lembrando que, em relação ao pOH, a escala só muda o sentido. Então, de 0 a 7, no pOH, que é a concentração... Deixa eu até botar a fórmula aqui para vocês poderem entender melhor. pOH, que é a concentração de hidroxila. Né? Então, de 0 a 7, o pOH passa a ser básico. E de 7 a 14 ele passa a ser ácido. Temos uma relação muito importante, muito interessante também, envolvendo o pH e o pOH. Então, olha, vou apagar aqui para a gente poder deixar o quadro mais livre para a gente trabalhar. Uma relação interessante entre o pH e o pOH é essa. pH mais
OH sempre vai ser 14. Nunca nos esqueçamos disso. Então, vamos supor que você vai fazer o cálculo do pH usando a escala logarítmica. Aí, supondo que vocês achem pH igual a 5, por exemplo. Lembrando que pH entre valores, né, tendendo de 0 a 7 é ácido. Aí vamos supor, Luciano, eu preciso novamente usar a escala logarítmica para poder calcular o pH? Não. Se você já tem essa relação aqui, fica muito mais prático. Então, se você já tem pH igual a 5, aí usa a relação pH mais POH igual a 14. Temos pH 5 mais o valor de POH igual a 14. POH igual a 14 menos 5, POH 9. Então é assim que pode ser feito também esse tipo de cálculo. Então, nesse caso, se vocês quiserem, dentro de uma mesma solução, né, em meio aquoso, querer saber o valor de pH e de POH, você pode usar a escala logarítmica para um valor. A outra vocês podem usar essa relação. Então, gente, o cálculo de pH e de POH é uma das aplicações de logaritmos que podem ser utilizados na química, né? É bem trabalhado, é bem cobrado isso e espero que tenha ajudado vocês, tá? Então, até o próximo vídeo. Muito obrigado pela oportunidade. Fui!